Como ter mais fome de Deus? Como aumentar essa fome da presença dele dentro de nós? Essa é uma pergunta super comum que todos nós fazemos. E hoje você irá descobrir comigo, até o final desse vídeo, essa resposta. Então fique ligado. E para começar, nós iremos ler uma passagem que está em Apocalipse, capítulo 3, versículos do 15 ao 17, que é a igreja de Laodiceia, onde Jesus escreve essa carta diretamente para eles, né? E essa igreja, no contexto geral, ela tinha tudo que o mundo admirava: riqueza, poderes, não precisavam de mais nada, era autossuficiente, mas ela não tinha aquilo que o céu procura, que é a fome e sede por Deus. Então abre comigo lá em Apocalipse, capítulo 3, versículos do 15 ao 17, tá? Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. A igreja de Laodiceia, em Apocalipse, né, que nós acabamos de ler, versículo 3, de 15 ao 17, Jesus ele escreve uma carta direta, verdadeira e muito confrontadora. A igreja de Laodiceia tinha tudo, gente, menos aquilo que atrai o coração de Jesus. Jesus ele é bem claro que ele está a ponto de vomitar essa igreja, porque o principal eles não tinham, que era a fome e sede da presença do Senhor. Eles se achavam autossuficientes. São pessoas que tinham muita estrutura, mas eles não tinham o principal, a dependência em Cristo, né? Jesus não é atraído, gente, por ouro, não é atraído por aquilo que o mundo acha que é bom. Ele é atraído por corações quebrantados. Ele não é atraído por autossuficiência, ele é atraído por dependência. Jesus também não é atraído por templos cheios, ele é atraído por pessoas famintas pela sua presença. Fome e sede das coisas do alto e não das coisas deste mundo. E uma outra passagem que eu quero ler com vocês está em Isaías 55:1, que diz assim: todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venha, comprem e comam. Venha e comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então aqui está dizendo que a economia do céu não funciona como a nossa. Aqui embaixo se paga com real, com euro, com trabalho, com status. Lá no céu se paga com fome e sede. E isso nos leva a uma verdade muito séria. Eu posso falar, né, que a moeda do céu, gente, não é o que você faz, não é o que você é, mas é fome e sede. Não é o seu dinheiro, não é o talento, não é posição, é fome. O reino de Deus não é para quem se acha suficiente, ele é para quem reconhece que sem Jesus está completamente vazio. Jesus está dizendo assim: eu tenho banquete, eu tenho alimento, eu tenho a única comida que realmente satisfaz, mas só come quem deseja. Por isso ele declara, né, naquela passagem que fala assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ele não diz bem-aventurados os religiosos ou bem-aventurados os comportamentos, a disciplina. Não, ele diz fome e sede, e é muito claro nisso. Mas o que Deus faz com quem tem fome? E ele responde o seguinte, ele pode falar isso para nós, né? Ele se revela, ele empurra, ele nos atrai, ele empurra para níveis mais altos, mais profundos da sua presença. Quando eu lembro uma passagem, quando o povo de Israel ele estava no deserto, Deus ele dava o maná todos os dias e pedia para não acumular. Por quê? Para que eles realmente aprendessem que a dependência ela gera fome e fome gera intimidade. Né? Quando Elias também estava cansado e sem força, Deus enviou pão e água dizendo: come, porque o caminho será longo, porque Deus ele dá alimento para quem quer e não quem vai ficar parado. Deus sustenta quem caminha com ele, né? Quem está no caminho, quem se movimenta, quem está em missão, quem quer crescer. Essa fome é uma graça do Senhor. É Deus dizendo assim: eu tenho mais para você, meu filho. Hoje, infelizmente, nós temos, né, muita igreja com muito pão, mas pouca fome. Temos luz,
sons, estruturas, eventos, horários, cronogramas, mas muitas vezes falta o quê? O desespero. A fome verdadeira, ela não é confortável. Fome não é bonito, gente. Você já viu alguém passando fome? Isso não é bonito, é desesperador. Fome não está bonitinho no culto, né, com as mãos no bolso, não. Se a gente realmente tivesse fome e urgência, nós estaríamos feito um clamor. Senhor, eu preciso do Senhor agora, desesperado. E hoje, se você está vendo aqui esse vídeo, é porque dentro de você existe uma chama que ainda não morreu. Existe fome, mesmo que ali pequenininha, mesmo que frágil, mas existe algo. E ela é preciosa demais para ser ignorada, porque Deus nunca rejeita um coração faminto. Agora que você entendeu o que a Bíblia diz, né, sobre fome, nós iremos falar então sobre 4 passos práticos que vão despertar um apetite pela presença do Senhor. É uma sugestão que eu tenho certeza, né, que se nós colocarmos em prática, isso também eu falo para mim, a nossa fome ela irá aumentar cada dia mais por Deus. Então agora nós iremos para a parte prática desse vídeo, como ter mais fome de Deus em 4 passos. Primeiro, ande com quem tem mais fome. Você já viu? Às vezes se você não tá com vontade de comer, mas a pessoa do seu lado tá comendo com a boca tão boa que você fala, não, eu vou comer mais um pouquinho. Isso eu posso dar um exemplo, gente, das minhas filhas. Aqui em casa elas não tomam sopa, elas não comem o que deveria ser comido direito. Mas quando chega na escola, as professoras simplesmente viram para mim e falaram assim, sua filha tomou a sopa toda, sua filha comeu o prato todo. E eu ficava, gente, como que isso é possível? Se em casa elas não comem, mas dentro da escola elas comem muito bem e ainda repetem. Mas sabe por que que é? Porque elas veem os outros amiguinhos comendo. E aí desperta nelas aquele interesse de participar, de não ser excluída. E acaba que a fome gera mais fome. Então, ande com pessoas que tenham fome, porque a fome é contagiante. Isso você pode ter certeza. Fome de Deus, você precisa andar com pessoas que têm fome. Porque pessoas sempre satisfeitas, elas não vão ter fome. Pessoas que estão cheias, elas não irão ter fome. Segundo, conheça o cardápio certo. O culto de domingo, eu já cansei de falar isso nesses vídeos e nos outros, é só um aperitivo. Deus quer te encontrar na segunda-feira, na terça-feira, no seu trabalho, no trânsito, no seu quarto, enfim, no seu ordinário. Ele quer te encontrar nas coisas simples do seu dia a dia. E tudo se transforma no sobrenatural. E esse encontro diário que gera desejo por mais do Senhor. Então Deus quer te encontrar nas coisas simples do seu dia a dia. Terceiro, como fazer, né, para ter mais fome. No reino de Deus funciona ao contrário. Quanto mais você busca, mais você deseja, mais fome você tem. Você quer conhecer mais e mais e percebe que ainda não conhece nada. Quem não tem fome é porque ainda não provou o que Jesus realmente é. Porque quando provamos, nada mais nos satisfaz. E o quarto, para você ter mais fome de Deus, é não beliscar. O que significa isso? Já viu aquela pessoa que fica beliscando o dia todo? Pega ali uma bolacha, um chocolate, enfim, cada hora introduz algo que de fato não vai nutrir, mas só para tapar a fome. Essa é a nossa distração com o mundo, com os afazeres, com as coisas deste mundo que não nos levam e não geram fome por Deus. Então, uma pessoa que ela está beliscando o tempo inteiro, de fato, que na hora que chega da comida, ela fala, estou sem fome. Eu não consigo comer porque, né, ela está farta daquilo que ao longo do tempo, ao longo do seu dia, ela foi saciando. E aí, quando de fato precisa de comer algo que nutre, que alimenta, que vai matar sua fome de verdade, ela não está nem aí, porque ela já comeu. Então é isso que acontece também no reino espiritual e a fome de Deus. Nós estamos tão distraídos com as coisas deste mundo, com os afazeres de casa, com o nosso trabalho, com tudo o que nos rouba, de fato, a fome e o banquete que está disponível na nossa frente. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele nos dá esse banquete todos os dias, gente. É todos os dias. Nós podemos ali ter mais fome, mais conhecimento do Senhor. Mas simplesmente nós abandonamos esse lugar porque as distrações e os belisquetes, né, do dia a dia estão nos afastando daquilo que de fato nós realmente precisamos e devemos, que é nutrir com a fome do céu. Então, pessoal, a minha oração é para que hoje você conheça tanto a Deus, que a sua reputação, o que você é, o que você faz,
não estejam acima daquilo que Deus fez por nós, do banquete que Ele nos serve todos os dias, do sacrifício onde foi pago um alto preço para que eu e você nós pudemos chegar até Ele. Que vocês estejam famintos, que gere fome, né? Que a gente seja igual uma pessoa que realmente está com fome, que a reputação dele não é nada diante daquilo que ele precisa, que é esse alimento. E a fome, lembre-se, a fome só é gerada quando você conhece ao Senhor. Então, quanto mais você buscar, mais fome você terá. Quanto mais você andar com pessoas que têm fome, mais fome você terá. Então, ande com pessoas que tenham mais fome, busque a Deus no seu dia a dia, no seu ordinário, alimente-se da palavra do Senhor, busca conhecer Ele cada dia mais e mais e mais, que a sua fome ela irá aumentar gradativamente. Quanto mais a gente busca, mais nós queremos. Então, a minha oração é para que eu e você, nós tenhamos muita fome do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E agora um testemunho pessoal para você. E essa coisa de fome de Deus, ela é tão real que quando nós estamos, né, ali de fato na presença do Senhor, buscando a sua face, as suas orações, os nossos pedidos, simplesmente, gente, é como se você rasgasse os seus pedidos de orações. Claro que nós temos necessidade e Deus sabe disso. Claro que nós temos, né, sonhos, todo mundo tem, e isso é normal e isso é saudável, mas quando você tem muita fome de Deus, simplesmente tudo aquilo que você leva diante do Senhor é adoração, é fome e sede por Ele. E a sua lista de orações simplesmente, ela literalmente, você rasga aquilo e deixa de lado. E você quer mais e mais e mais da presença do Senhor. E isso é tão bom quando você experimentar. Por quê? Eu só estou falando com você para despertar essa fome, mas só irá despertar mesmo se você quiser. Se você tiver essa vontade, né, de dentro para fora. Isso que pode ter certeza. Se você buscar primeiro o reino de Deus, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não é uma nem duas, são todas as outras coisas. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, dá o seu joinha, deixa o seu comentário, escreva aí, eu quero e vou buscar mais do Senhor, quero ter fome e sede de Deus. Tudo que me importa é Ele, nada sou eu, nada é de mim, tudo é dele. Escreva o que você quiser aí nos comentários, só para ajudar também o nosso canal, tá bem? Muito obrigada mesmo, de coração, desperte essa fome que há aí dentro de você, gente. E não se esqueça de conhecer o meu livro, que eu escrevi há algum tempo atrás, chama A Oração pela Ótica da Bíblia. O link vai estar disponível aí na descrição do vídeo. Convido todos vocês a conhecerem para elevar ainda mais o seu nível espiritual, tá bem? Mas o principal, eu sempre digo, é a Bíblia e a sua comunhão com o Senhor. As outras coisas é para ajudar, a te dar um up, né? Para você ir para o próximo nível. Então, até o próximo vídeo. E no próximo vídeo, tenha mais fome e mais sede do Senhor. Essa é a minha oração, tá bem? E o nosso combinado também. Então, beijinhos e até o próximo vídeo.